Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, se você pode. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. O texto base para o tema desta linda festa. Eu quero ler alguns versículos selecionados com vocês. Então, mesmo que você esteja abrindo esse texto desde o início do congresso, é interessante que você me acompanhe, por favor. O capítulo 9, versículo 1 diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Por favor, versículos 7 e 8. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Versículos 18 a 20. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. Versículos 28 a seguir. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Assentai-vos, por favor. Esse tema, siga-me, o chamado de Jesus para uma vida extraordinária, baseia-se no capítulo onde é perceptível a pressão da cultura religiosa sobre a mente de quem escuta Jesus, de quem é discípulo de Jesus. A religião, a cultura sempre gera, estabelece, constrói pessoas, arte, música, influencers, popstars, cantores, palestrantes, para competirem com a glória de Jesus. Culturalmente e religiosamente, isso é comum. E no tempo de Jesus, entre os discípulos, prevalecia a cultura religiosa do profetismo, centrada em uma pessoa, especialmente no capítulo 9, centrada na pessoa do profeta Elias, cujo destaque se evidencia no capítulo que lemos. Os discípulos vão reverberar a influência da cultura religiosa na sociedade
em que eles estão inseridos. Aqui, no capítulo 9, temos alguns chamados da parte de Cristo para aqueles que estavam diante dele. Repito, temos alguns chamados vindo do próprio Jesus para aqueles que estavam diante dele. O primeiro chamado está no capítulo 9, versículo 1, quando Lucas diz: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o reino de Deus. Jesus não lhes deu apenas poder, Jesus deu-lhes autoridade. O poder é a capacidade de fazer, a autoridade é o direito de fazer. Jesus deu os dois. Vocês têm a capacidade para expulsar, e agora eu dou a autoridade. E como é a autoridade, Senhor? Vão e expulsem demônios, vão, curem os enfermos, vão e preguem o meu reino. Eles foram, pregaram o reino, porque primeiro Jesus os convocou. Eles foram, expulsaram demônios, porque primeiro vieram a Jesus. Eles foram, curaram os enfermos. A obra foi linda, porque primeiro vieram a Jesus. Preste atenção em mim, por gentileza. Eles não poderiam ir sem antes terem vindo a Cristo. Ninguém pode converter a alma de nenhum pecador sem antes ter vindo a Cristo e por ele ter sido convertido. Agora, depois que os milagres no nome de Jesus aconteceram, as notícias começaram a serem espalhadas a respeito do nome de Jesus, invocado pelos discípulos que foram chamados por Jesus para pregar, expulsar demônios e curar os enfermos. Onde a notícia dos enfermos curados, reino anunciado e demônios expulsos chegou. Onde a notícia chegou? Leiamos por gentileza, capítulo de número 9, versículo 7. O tetrarca governador Herodes ouvia tudo que se passava. Chegou lá no palácio do governador, chegou na casa chique, chegou no ambiente das reuniões de decisões entre Israel sob a liderança romana. Olha, tem demônios sendo expulsos no meio da rua, tem enfermos sendo curados no meio da rua, e tem discípulos pregando um reino diferente de Roma no meio da rua. Só que o texto diz que a informação gerou dúvida. Versículo 7: Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida. Por quê que Herodes está em dúvida? Os discípulos estão curando enfermos, os discípulos estão expulsando demônios em nome de Jesus, os discípulos estão pregando o reino de Deus. Qual motivação do coração e mente de Herodes estarem em dúvida? Versículo 7: porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. E o versículo de número 8 diz: outros diziam, Elias está aparecendo por aí. Meu Deus do céu, eles estão trazendo uma notícia falsa a respeito do que está acontecendo. É o nome de Jesus que está curando, é o nome de Jesus que está libertando as pessoas possessas. Mas quando a notícia se espalha, não é o nome de Jesus quem vai. Lembra da introdução da mensagem: a cultura, a religião sempre estabelece nomes, traz nomes, constrói nomes, que não é de tudo ruim, mas perde o seu valor quando compete com o nome de Jesus. Era para que o nome de Cristo
estivesse puramente expressado no palácio de Herodes, mas não. O que é que eles preferem, igreja de Jesus? Maximizar o ministério de João Batista, pois João Batista nunca fez nenhum milagre, mas agora o cara estava até morto, e eles dizem: João Batista ressuscitou, está expulsando o demônio. João Batista tinha discípulos, Jesus tem discípulos. Agora também João Batista pregava, Jesus mandou os discípulos pregarem, só que Elias, a maior referência do profetismo em Israel, também liderava a escola de profetas. Então eles fazem a conexão: discípulo pregando em nome de um líder, fazendo milagre com autoridade. Só pode ser dois: ou é João ou é Elias. Não é Jesus, não. Calma, está muito cedo. Ou é João ou é Elias. Maximizam o ministério de João e atualizam o ministério de Elias. Elias já tinha passado, já tinha sido arrebatado. É Jesus quem está presente, só que Jesus é o novo. Quem é mais antigo? Elias. Quem é mais antigo? Quem começou primeiro? João Batista. E assim muitas vezes se repete entre nós. Preferimos ressuscitar, preferimos assemelhar outros com Cristo do que destacá-lo fielmente. Temos medo do novo que Jesus apresenta, temos medo daquilo que Deus abre portas e diz: é um novo tempo, é um novo pregador, é um novo pastor, é uma nova liderança, é uma nova estratégia. Com medo do novo, nos apegamos ao histórico do passado e não nos entregamos com liberdade ao Espírito. O foco nos antigos pode impedir alguns pela idolatria, pela dificuldade de entender a multiforme graça de Deus, para experimentar o novo em cada geração. Não era João Batista, não era Elias, era Jesus. E Jesus não é João Batista ressuscitado, ele é a ressurreição e a vida. Não, Jesus não é Elias reencarnado, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse glória a Deus me empolgou, porque a mensagem aqui agora é totalmente cristocêntrica. Aleluia. Esse foi o primeiro chamado. Vão pregar, vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. E o resultado? Chega 2 nomes no palácio, não chega o nome de Jesus. Agora nós temos o segundo chamado. O resultado do primeiro foi dúvida. O segundo chamado está no versículo 18. E aconteceu que, estando ele, Jesus, orando em particular, os discípulos estavam ali com ele. Entenda, se os discípulos estão com Jesus em um ambiente de oração particular, é porque Jesus disse: sigam-me para um local de oração. E ali, naquele ambiente de oração, a partir do versículo 18, Jesus olha para os discípulos que lá atrás, no primeiro chamado, foram pregar em nome dele, foram curar em nome dele, foram expulsar demônios em nome dele. E Jesus lhes pergunta: que dizem as pessoas, que diz a multidão que eu sou? A mensagem do palácio vai se repetir na boca do povo. O que estão dizendo aí fora? Aí eles começaram a dizer: Senhor, disseram que tu és João Batista. Meu Deus do céu, de novo, mais uma vez, a mesma palavra do palácio está na boca do povão. Essas coisas que estão acontecendo não é Jesus, é João Batista que ressuscitou. Interessante é que Lucas 1
diz que João viria na autoridade de Elias. A comida era estranha de ambos, a roupa era estranha de ambos, e a mensagem dos dois era de fogo e juízo. Logo, quando estão falando de João Batista, estão ao mesmo tempo apontando para Jesus. Comida, roupa e mensagens semelhantes. Falando dele, estavam falando de Elias. Olha os discípulos dizendo: Senhor, quando a gente estava distribuindo pães ali entre as multidões, de 50 em 50, um grupinho dizia: ele é João Batista, é? Outro grupo dizia: não, é Elias, porque Elias multiplicou azeite, Elias multiplicou farinha e fez pão, não foi? Foi. E agora não tem pão para nós? Tem. Elias não deu bolo lá, não deu comida lá? Deu. Ele não está dando comida aqui para nós? Sim, é Elias. Tem uma noção equivocada de quem está ali, mas é o seu maior referencial, são seus maiores destaques proféticos. Elias, João Batista, e Jesus está ficando de lado, e Jesus ficando para escanteio. Quando Jesus escuta o que as pessoas estão dizendo, ele olha para seus discípulos e pergunta: e vós? E vocês? O que dizem que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que oram comigo, o que eles falam lá fora é opinião. O que eles falam lá fora são ilações. O que eles falam lá fora é saudosismo. O que me importa é saber o que vocês pensam sobre mim. Qual é o nível da cristologia de vocês? O programa Porta dos Fundos e Ateus dizem que eu nasci em pecado. Sim, o grupo LGBTQIA mais alfabeto todo disse que eu sou trans. Maomé diz que eu sou mais um profeta. O budismo diz que eu sou apenas um ser iluminado. O livro Código da Vinci diz que eu sou impuro. O carnaval petista brasileiro diz que eu sou fraco e derrotado. Mas o que eles dizem são só opiniões carnais, caídas e demoníacas. E vocês? O que dizem que eu sou? Pedrão levanta o dedo e diz: posso falar? Jesus disse: pode. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que Pedro não se ensoberbecesse e para que os discípulos não tivessem inveja de Pedro, Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, porque só me conhece de verdade quem o Espírito me revela para ele. Foi o Espírito do meu Pai que revelou isso para você, Pedrão. Quem é Jesus para você? Não me importa o que o mundo diz, não me importa o que os ateus dizem, não me importa o que os atores da Rede Esgoto de televisão diz. O que me importa é se Cristo está nas suas canções. O que me importa é se Cristo está nas suas pregações. Quem você diz que Jesus é? Primeiro chamado: vão pregar, curar e expulsar demônios. Segundo chamado: quem eu sou? Qual é o nível da cristologia? Primeiro chamado: quem se destacou? Elias. Segundo chamado: quem se destacou? Elias. Na boca de quem? Do povo. E os discípulos? Discípulos disseram: disse a coisa certa, mas foi pela revelação. Porque se não fosse o Espírito Santo, diria a mesma coisa que os outros estavam dizendo. Porque a gente é assim, temos nossos referenciais
Temos as pessoas que nos inspiram, mas às vezes estamos usando esses referenciais para ofuscar a glória de Jesus. Perceba, por favor, versículo de número 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, a alma Deb ama a palavra de Deus. Então digam após mim: depois dessas palavras. Deixa comigo agora, quais palavras essas que o tema se baseou? Versículo 23, e dizia a todos. O primeiro chamado foi para os 12, o segundo chamado foi para os 12. Nós temos um terceiro chamado agora, que já é direcionado a todos, inclusive os 12. E quem são esses todos? A maioria, tinha muita gente que estão admirando o ministério de Jesus e o ministério dos discípulos. E tinha gente lá, olhe para mim, e tinha gente lá: eu vou virar crente, eu vou para a igreja, eu vou fazer parte dessa igreja, eu também quero expulsar capeta, eu também quero orar pelos enfermos, eu vou ficar com os 12, eu quero ficar perto deles, eu quero fazer parte desse grupo. E Jesus observando. De repente, coisa linda, a gente pregador é aprender com as pregações de Jesus. De repente, quando Jesus olha que tem muita gente querendo fazer parte do seu círculo, ele olha e diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém quer, a soberania divina não anula a vontade humana. Se alguém quer vir, você quer Jesus? Quero, vem. Você quer Jesus? Não, tchau. Nós não vamos diluir a mensagem para ver se alguém aceita a mensagem. Pregadores que me assistem, não vamos diminuir Jesus para caber na concepção do pecador. Meu Jesus não é entretenimento para bode, Jesus é alimento para ovelha. Quem conhece Jesus quer ouvi-lo em sua total grandeza. Se alguém quiser vir após, só as moças, após, rapazes, após. O que Jesus está dizendo é: se alguém quiser vir comigo, é para ficar lá atrás, eu na frente, e você me seguindo, eu dando a direção e você obedecendo. Você não vai ser crente para decretar, você não vai ser crente para mandar. Eu sou criador, você é criatura. Eu sou Senhor, você é servo. Quem quiser vir após, sou eu que dou a direção. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, termine o namoro escandaloso, abandone o adultério, pare de mentir para vender, saia dessa igreja idólatra. Quer Jesus? Saia da macumba. Quer Jesus? Saia do espiritismo. Quer Jesus? Abandone a homossexualidade. Quer Jesus? Lute contra seus vícios. O diabo aceita te dividir com Jesus, Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou é de Deus ou não é de Deus. Está esquentando, daqui a pouco tu vai ver o que Jesus vai fazer aqui. Quem quiser, eu não vou te forçar. Segundo, é após mim. Terceiro, se negue. Quarto, tome sua cruz cada dia. Eu sei que você gosta de Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Aí Jesus diz: vem agora para Lucas 9, a cruz de cada dia, a cruz de todo dia. E o que é a cruz, senão
a renúncia diária. O que é a cruz, senão o negar a si mesmo? Pastor, o que é a cruz? Bora para a cultura romana, no tempo de Jesus. 2 exemplos eu vou dar. Primeiro, pegar a cruz era... Pega isso, pelo amor de Deus. A haste principal do condenado à morte era colocada em seus ombros. E ali, agora, vou falar. Tomar a cruz. A haste principal do instrumento da morte era colocada sobre seus ombros. Publicamente. Todo mundo vendo. Isso é tomar a cruz na linguagem de Jesus, porque ele não aceita discípulo 007. Ele não aceita você que tem vergonha de ser crente. Você é crente? Eu sou gospel. Você é crente? Eu gosto de ir no culto. Você é crente? A mamãe me leva sempre. Você é crente? Eu faço campanha. Você é crente? Eu gosto de todas as religiões. Eu vou ler um negocinho para você, crente falso. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar de você na glória do meu Pai. Então eu vou perguntar de novo, se você quer a cruz. Você é crente? Crente é pouco. Eu sou cristão, evangélico, protestante, pentecostal, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas se eu disser que eu sou crente, eu não vou vender como eu vendo. Se eu disser que eu sou crente, eu vou perder. A menina que está apaixonada ou o menino que está apaixonado perde. Quem ganhar a vida vai perder, mas quem perder a vida vai ganhar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pega uma Debe, capta, pega, capta. Segundo exemplo do que Jesus está dizendo. Segundo motivo porque Jesus está dizendo pegar a cruz. Não me estressa não, vou falar. A primeira é que a haste principal da cruz, missionária Carla, pastor Ocival, era carregada, pegou. E a segunda, pastor? A segunda é que quando o condenado assumia a haste principal da cruz e passava na rua, os coleguinhas, perdemos, volta mais não. Não conta com ele mais não. Por quê? Porque o destino dele agora é outro. Você tomou a cruz? Você carregou a cruz diariamente? Seus colegas da maconha vão dizer: perdemos o bro. Suas amigas piriguetes vão dizer: perdemos a companheira, perdemos a amiga. E você abre a boca e diz: é verdade, se quiser andar comigo, tem que renunciar também, carregar a cruz comigo, porque agora eu tenho um novo Senhor. Se você é crente e esses coleguinhas da homossexualidade não te afrontam, se você é crente e essas meninas FFF, fedorentas, feias e feministas ainda te aplaudem, é porque você não carregou a cruz. Quem carrega a cruz não é mais convidado por ninguém a voltar. Quem olha diz: esse daí já mudou, esse daí já morreu. Eu quero saber se tem gente morta pro mundo aqui e viva para Jesus. Vivos para Cristo. Miga, oi. Porque você não foi mais na minha loja comprar aquelas roupas. Aquelas roupas que estão na moda, amiga, para nós arrasar.
É que eu não me guio mais por modismos mundanos. Eu me guio por princípios divinos, amiga. Ah, mas você ficava tão linda pra você. É que eu não preciso mais mostrar o corpo pra conquistar macho ímpio. Quem pela pele conquista, pela pele vai ser desprezada, porque a pele murcha. Se eu sou Sara, Deus vai levantar um Abraão. Se eu for Rebeca, Deus vai levantar um Isaac. E se Deus não levantar, Jezabel já morreu, Dalila já foi sepultada. Eu agora tenho uma nova vida. Mano, por que você não ri mais das coisas que eu posto? Mano, por que a gente não critica mais os coroa? Por que a gente não critica mais igrejas? Por que você não põe mais kkkkkk nas minhas postagens? Eu não ando mais segundo o conselho dos ímpios. Eu não me assento mais na roda dos escarnecedores. Eu não me detenho mais no caminho do pecador. Por que você parou de me seguir? Porque você não vai suportar o que eu vou fazer. O quê? Está lá em Efésios 5. Não comuniqueis com as obras das trevas. Você vai me julgar, amigo? Não, não é julgar. A Bíblia manda condenar. Quem olha para quem pegou a cruz de verdade, diz assim, ó: volta mais não. Volta mais não. Cai, levanta, desvia, volta. Cai, levanta, desvia, volta. Todo ano tu tá mudando de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica. Desse jeito vai para o inferno. Em vez de mudar de igreja, toma a cruz diariamente, muda de vida. Carrega a cruz, renuncia, mas não larga Jesus. Conclusão, último chamado, versículo 28. E aconteceu E aconteceu quase 8 dias depois destas palavras que eu acabei de falar. Tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Jesus olhou para os discípulos e disse: sigam-me. Quem de nós, Senhor? Pedro, Tiago e João. Então, estão vindo agora os 3 com Jesus. E por que esse chamado, pastor? Eu já estou imaginando. Lucas está montando um quebra-cabeça para nós. Lembra lá do início? Quem é o cara? Elias. Lembra entre a multidão? Quem é a referência? Elias. Vocês também não estão tão focados em Elias? Elias é o cara. Elias é muito top. Elias é os top da galáxia. Então vem comigo ali rapidinho no monte. Bora, Senhor. Aí Jesus começa a orar. Quem é de oração me ajuda. Diga: Jesus começa a... E os 3 fizeram o quê? Rapaz, o povo bom de Bíblia. Não, eu vou pedir para repetir, não é porque ficou feio não, ficou massa. Jesus começa a orar, e os 3? Jesus está se transfigurando. Transfigurar, um dos significados é mostrar o que é por dentro. Ele começa a mostrar lampejos de sua divindade. Olha o que diz o texto, versículo de número 29. A aparência do seu rosto transfigurou, e as vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Era muito brilho, era muita luz, era muita glória. A divindade de Jesus
ultrapassando o véu do corpo e das vestes. O rosto brilha como o sol. E os discípulos? No versículo 30, quem chega? Moisés. E chega outro. Moisés. Só que Lucas, ele tem uma linha de pensamento. Vai chegar outro. Quem chega? Só que agora é ele mesmo. Mas Jesus tem algo a fazer. Moisés, Elias e Jesus conversando. 33 aconteceu que Pedrão acorda e os outros também. Aí viram Moisés e Elias. Senhor, foi o que, Pedrão? Vamos fazer 3 tendas. Para quê? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eu estava em transfiguração e você estava dormindo. Aí quando tu vê o cara que tu admira, quando era só eu, você estava roncando. Aí chega seu cantor preferido, era só eu, você estava babando, encostado na coluna. Quando chega o pregador da lei e o pregador do fogo, você se empolga e quer virar construtor de tenda. Nenhuma referência humana pode competir com a glória de Jesus. Gente empolgada com referenciais. EBD, que chato. Culto de doutrina, que chato. É o meu pastor que prega de novo, que chato. E o congresso geral, ai que massa. Quem prega, eu vou. Quem canta, eu vou. Deixa eu te falar um negócio aqui. Venha para uma DEB, mas vá para o culto de doutrina. Venha para uma DEB, mas vá para a escola dominical. Venha para uma DEB, mas vá para o círculo de oração. Fale línguas aqui, mas segure sua língua fofoqueira quando chegar em casa. Em nome de Jesus. Os vasos de Deus não valem mais do que o Cristo crucificado. Conteúdos dos artistas de net não são mais importantes do que a revista da EBD. Influencers não têm mais autoridade do que o seu pastor. Líderes, quando acabar o congresso, na primeira semana, amanhã vai ter ensaio. Que dia vai ter oração? Que dia vai ter culto? Líderes que estão me escutando, manda um áudio lá no grupo deles. Cadê o Glória da Uma Deb? Cadê o pulo da Uma Deb? Cadê aquele povo que estava cheio lá na Uma Deb? Assim diz Deus: eu não te encho aqui para explodir aqui, eu te encho aqui para transbordar lá. Leva essa glória para lá. Por que eu estou falando isso? O cantor já foi embora, tem outro compromisso. Esse pregadorzinho daqui a pouco vai embora. A Carla, o Denis também vão para casa. E Jesus vai para casa com você. Vai para sua cidade com você. Mantenha a chama acesa com Ele.
Jesus. Cadê aquele nome que fica aqui? Jesus. 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 Se só faz aqui e não faz lá, você é caçador de extraordinário. Se só faz aqui e não faz lá, você é adorador de experiência. Mas quem tem Jesus, pode pregar quem for, pode cantar quem for. A honra, a glória, a exaltação, o louvor pertence a Ele. Pedrão, quantas tendas? 3. Para quê? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedrão, oi Senhor. Tu não está me colocando no mesmo nível não, né? Se você tivesse acordado quando eu manifestei minha glória, tu não farias isso comigo, Pedro. Mas você estava dormindo, Pedrão. Com quem você está me comparando? Elias é o filho do fogo. Moisés é o filho das águas. Eu sou filho unigênito do Pai. Eu sou aquele que o Pai se compraz. Está na Bíblia, está no texto. Fica comigo, por favor. Quando o Pedrão está empolgado, deixa o som assim, ficou bom agora. Quando o Pedro está empolgado, o Pai diz assim: eu vou descer para mostrar quem é quem. Parece que tinha uma senha. A nuvem começa a descer. Elias e Moisés vazam. Só que a nuvem desce. E os discípulos, misericórdia. Está no texto. Ficaram com medo. O que está acontecendo? Não era uma nuvenzinha qualquer. Ela vem carregada de temor. Porque o pai desceu para apresentar o filho. Quando a nuvem cobre eles, os discípulos olham para um lado, olham para o outro, não entendem nada. Está no texto. Quando a nuvem saiu, se prepara para dar um glória lindo. Quando a nuvem saiu, os discípulos, cadê Moisés? Cadê Elias? Só ficou um. Ficou lindo demais. Quando a nuvem saiu, Elias desapareceu e Moisés passou. Quem ficou? Porque todos passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cristo, 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 porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo, 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 nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo, 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 todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo, Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Cristo, Pai da eternidade, Cristo, príncipe da paz, Cristo, Cristo. Eu vou tentar mais uma vez. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradar: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Eu olhei e perguntei: Miguel é você? Sou eu não. Gabriel é você? Sou eu não. Moisés é você? Sou eu não. Elias é você? Sou eu não. Maria é você? Sou eu não. Tiago é você? Sou eu não. Paulo é você? Sou eu não. De repente o ancião me disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu, ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno.